É possível exigir especificações do objeto com o potencial de restringir o caráter competitivo na licitação? Esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas antes, inscreva-se no canal, dê uma curtida. O artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 866/93, veda a especificação irrelevante do objeto, tendo em vista que este fato pode comprometer a competição da licitação. Vamos ver o teor do artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1. É vedado aos agentes públicos, inciso 1, admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. O Acórdão 1973 de 2020 do plenário, cujo relator foi o ministro substituto Weder de Oliveira, do TCU, diz o seguinte: especificações com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua essencialidade para atender às necessidades do órgão ou a entidade contratante. Então, gente, eu quis trazer esse acordo para vocês porque ele, para mim, serve de base de como raciocinar para evitar a restrição do objeto. Você, uma vez que a administração pública, ou melhor, o órgão público, ao realizar, querer fazer uma compra ou adquirir um serviço, se ele especificar indevidamente muito o objeto, ele acaba direcionando, às vezes com má fé, ou às vezes sem conhecimento, que a maioria das vezes acontece sem conhecimento, direcionando para determinada empresas ou grupo de empresas, ou algum setor, e acaba inviabilizando a competitividade do certame, né? Então, por isso, esse para mim é um acordo que vai dar uma boa base para vocês, tanto na advocacia administrativa, quando o seu cliente identificar que o objeto está restringindo demais, vocês podem utilizar esse acordo para impugnar um edital ou até mesmo impetrar, né? Desculpe, um mandado de segurança. E para quem trabalha com a licitação, os agentes que trabalham com a licitação tomarem cuidado com isso para não ter um edital ou um termo de referência que tenha um objeto que restringe bastante sem indevidamente. Mas para ilustrar bem essa situação, eu acho interessante nós lermos o informativo do TCU para ilustrar bem, fundamentar bem esse fato, né? Então, vamos lá. O informativo é o número 396 de julho de 2020 do TCU. Especificações com potencial restringir o caráter competitivo da licitação devem ser adequadamente fundamentadas, com base em estudos técnicos que indiquem a sua essencialidade para atender às necessidades do órgão ou da entidade contratante. Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no pregão eletrônico para registro de preços 20/2019, conduzido pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, e tendo como objeto o fornecimento de equipamento de potencial individual, EPI, para policiais de todas as unidades da PRF, dividido em 2 itens, coldres táticos, CAC e preto. Entre as irregularidades suscitadas, a representante informou que, a despeito de sua proposta haver sido classificada provisoriamente em primeiro lugar, acabou sendo, ao final, desclassificada após a análise dos laudos laboratoriais de seu produto, na cor preta.
ao qual não teria atingido o tom de preto exigido nas normas NTPRF 109 e 109.1, conforme previsto no edital. Abre aspas. O licitante deverá apresentar os laudos de ensaios laboratoriais químicos, físicos e colorimétricos que comprovem as propriedades dos materiais e insumos empregados, conforme definido na norma técnica da Polícia Rodoviária Federal, NTPRF, correspondente ao item relacionado na proposta. Fecha aspas. Chamada aos autos, a PRF argumentou que, abre aspas, a normatização da identidade visual da PRF ocorreu com a criação do Manual de Identidade Visual, MV. O MV tem por objetivo disciplinar os elementos de comunicação visual que identificam a instrução, estabelecendo seu padrão de utilização a fim de preservar a coerência dos signos institucionais e fortalecer a imagem da PRF, tendo em vista que não existia uma metodologia padrão para a identificação de diferenças de tonalidade a olho nu e considerando ser fundamental a manutenção da padronização e evitarmos subjetivismo na análise, foi adotado o espaço de cor CELAB, que é atualmente o mais popular dos espaços de cores uniformes usados para avaliar as cores. A cor precisa ser expressa de forma objetiva por meio de números para garantir que o produto final esteja de acordo com as suas especificações. Fecha aspas. Em sua instrução, a unidade técnica deixou assente que, abre aspas, não se questiona o fato de o órgão ter estabelecido no edital, com base a NTPRF 109.1, parâmetros objetivos para a escolha do modelo que atenda sua necessidade, tampouco a padronização necessária para os itens que compõem os uniformes dos policiais rodoviários federais, fecha aspas. Mas o que merece censura, pois não parece razoável, é desclassificar uma proposta cujo valor será de no mínimo 8 milhões a menos do que poderá vir a ser habilitada, com fundamento em uma diferença de coloração que aparentemente sequer pode ser identificada pelo olho humano. Olha, pode perceber que nesse caso a PRF justificou a necessidade dessa tonalidade específica de acordo com o normativo dela, só que o que o núcleo de análise técnica do TCU questionou, ele utilizou um princípio da razoabilidade, porque a diferença era mínima e o valor da proposta que ia ganhar, que sagraria a vencedora, é no mínimo 8 milhões a mais, né? Do que a proposta que não observou essa tonalidade exigida no edital. Bom, continuemos. Além disso, pesquisa realizada em outros editais para aquisição de coder estáticos por outros órgãos de segurança para aquisição de bens semelhantes demonstrou que as especificações de cor se cingem usualmente a identificar a cor predominante, sem adentrar em especificações rigorosas e desnecessárias como se viu no presente caso, indicando assim a precisão da estipulação da cor não é o principal aspecto a ser perquirido na aquisição. Em seu voto, o relator assinalou que as especificações com potencial para restringir o caráter competitivo do certame devem ser objeto de adequada fundamentação baseada em estudos técnicos que indique a obrigatoriedade de inclusão de tais regras para atender às necessidades específicas do órgão ou entidade. A despeito de reconhecer a importância de padronização da identidade visual da corporação, ponderou, acompanhada da unidade técnica, que, abre aspas, as exigências de cor da forma proposta pela PRF se mostram excessivas e capazes de restringir a competitividade do sertão, principalmente quando não há no mercado bens similares de cor praticamente idêntica,
que atenderiam às demais especificações de segurança estipuladas pela administração. Para ele, não foi trazido nos autos qualquer estudo que justifique a imperatividade de especificar cores com a precisão registrada da NT-PRF 109.1, referência técnica para o pregão eletrônico sob análise. E arrematou: não foram apresentadas justificativas para que nuances de cor permitam a rejeição de produtos que atendam todas as demais especificações previstas na referida norma técnica, normalmente quando praticados valores significativamente inferiores aos demais fornecedores. Nos termos da proposta do relator, o plenário decidiu determinar ao órgão o retorno da fase do pregão 20/2019 para a retomada do julgamento da proposta da empresa representante mediante a solicitação de apresentação de amostras dos produtos ofertados para inspeção visual, em consonância com o critério da economicidade definido no artigo 70 da Constituição Federal, com o objetivo da seleção da proposta mais vantajosa, com base no artigo 3º da Lei 866/93, cumulado com o artigo 9º da Lei 10.520/2002. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, artigo 2 do Decreto 10.24/2019, e com a vedação de especificações excessivas, artigo 3, inciso 2 da Lei 10.520/2002. O plenário também decidiu cientificar o órgão das seguintes impropriedades: ausência de levantamento de mercado nos estudos preliminares, com indicação dos fabricantes e modelos de que atenderiam às especificações técnicas contidas no edital do PE, pregão eletrônico, 20/2019, e na NT-PRF 109.1, de forma a afastar requisitos potencialmente restritivos e possível direcionamento do certame para determinado produto/fabricante, contrariando o anexo 3, item 3.3, a linha F da Instrução Normativa SEGES/MPDG 5/2017 e letra E, inciso 2. Iniciando demonstração de pertinência entre o nível de especificação da tonalidade da cor preta na fórmula como precedida e a finalidade de garantir a harmonia da imagem visual do conjunto de peças que compõem os uniformes e equipamentos de proteção individual dos policiais da instituição. Acordo 1973/2020, plenário, representação, relator ministro substituto Wender de Oliveira.